É o trabalho dele, tem que estudar, com certeza. Ó, gente, e o nosso Papo Reto de hoje traz o seguinte tema: distúrbio alimentar. Uma questão de saúde ou preconceito? Acompanhe o VT comigo. Muitas variáveis podem existir para que uma pessoa atinja um peso específico. Mas o que vemos atualmente é que o número de vítimas de transtornos alimentares só aumenta. Os principais transtornos são anorexia, que é uma condição mental com a mais alta taxa de mortalidade, pois provoca uma perda de peso muito grande e rápida. A bulimia, onde ocorre o exagero no consumo de determinados produtos e, na sequência, por culpa desse exagero, encontra alguma maneira de expurgar aquelas calorias. Compulsão alimentar. A pessoa devora uma quantidade enorme de comida. Alguns chegam a ingerir de 4.000 a 15.000 calorias em poucos minutos. Esses ataques súbitos de gulodice são motivados por dilemas emocionais como ansiedade e estresse. TARE, que é a sigla para transtorno alimentar restritivo evitativo, é o quadro típico de crianças que se recusam a comer um grupo alimentar específico por motivos que vão de aparência e cor a odor, textura, temperatura e paladar. Ruminação. O sujeito regurgita um pouco do que comeu na última refeição e mastiga novamente. Parte dos portadores cospe o conteúdo enquanto outra parcela engole uma segunda vez. Esse processo se repete praticamente todos os dias e não está relacionado a nenhuma outra condição médica, como refluxo gastroesofágico. O que sabemos é que os exageros são sempre prejudiciais à saúde. Acompanhe o nosso Papo Reto de hoje, que aborda esse tema tão sério. É isso aí, gente. Olha, esse papo é muito sério mesmo, essa questão da comida, da alimentação. E quem vai conversar conosco hoje é Meire Camia, psicóloga, teóloga e palestrante. Olha só, ela é mestre em administração de empresas, consultora organizacional, é docente em MBA de gestão de pessoas, envolve palestras motivacionais, treinamentos diferenciados, aliando arte, teatro e psicologia. Olha que bacana, ela que já esteve conosco aqui ao vivo, no período que eu estava aqui, no lugar de Padre Juarez, está de volta conosco hoje de modo virtual, podemos assim dizer. Seja muito bem-vinda, Meire. Obrigada, Padre Anderson, uma alegria estar com você novamente, viu? Muito bom, obrigada. Que bom, poderia ser presencialmente, mas eu sei que as suas correrias são grandes, seus compromissos, então hoje vai ser assim, não é verdade? Isso. Muito bom. Meire, então, Padre... Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui para a gente começar. Sim, por favor. Vamos lá. Ó, o distúrbio alimentar começa pela mente ou pelo físico? Sempre pela mente, porque a relação conflitante com o alimento, você pode perceber que todos os transtornos alimentares são transtornos, por quê? Porque causam sofrimento. O sofrimento não só físico, porque o corpo não consegue pegar todo o nutriente, então você vê, é uma relação com a comida e com o corpo de muita culpa, de muita tentativa de controle, de muita frustração. Então a comida e depois a relação com o próprio corpo, né, é uma relação de sofrimento. Então existe um sofrimento físico pela falta do alimento ou pelo exagero de alimentos que não são adequados, ou pela falta de nutrientes de alguma forma, então o corpo padece, mas o que dispara tudo isso é a questão psicológica. Normalmente, Padre, os transtornos alimentares, eles estão ligados a uma questão muito primitiva da nossa existência. Então, é uma relação com a vida, né? A pessoa, normalmente, ela não se relaciona exatamente com a vida. O corpo toma a parte mais importante da vida e a relação dela se restringe ao corpo. Então, são relações mais narcísicas nesse sentido, né? De que eu me volto para eu mesma e eu não consigo me relacionar muito bem com o mundo, ou seja, eu não consigo me relacionar muito bem com o mundo. Normalmente, os transtornos alimentares, principalmente a anorexia ou a bulimia, que é o caso de mulheres um pouco
pouquinho, né, já quase mais maduras, mas são mulheres jovens. A anorexia é muito comum na adolescência, porque todas as coisas que não foram bem resolvidas antes, elas vão desencadear na adolescência, que é quando o corpo começa a mudar, é quando a menina, principalmente, né, a anorexia é uma coisa que pega muito as meninas, né, ela entra nessa questão, né, do corpo, e hoje, como a gente também tem essa coisa do culto ao corpo e tudo mais, acaba que a coisa se volta muito para lá. Mas só desenvolve um transtorno como esse quem já tem uma predisposição para isso. Normalmente, são pessoas que têm um perfil mais autocrítico, são pessoas mais controladoras, e o controle vem do medo. Então, o medo que eu tenho de me relacionar com o mundo, parece que ficou assim um traço, assim, uma ideia de que o mundo ele é muito perigoso. Então, eu vou ser muito rejeitada por esse mundo. Então, para que eu não sofra o mal do mundo, eu mesma já faço mal para mim mesma. Sabe aquela situação assim? Daqui vou acabar logo com essa história. Se eu tenho uma ameaça de me bater, então eu mesmo me bato, já que é para acabar logo com esse sofrimento. Fica uma relação mais ou menos assim, por isso que a ansiedade ela está sempre junto com esses transtornos alimentares. Ô Meire, e uma coisa também que a gente quer perguntar para você, a prática como bullying pode ser um gatilho para o início de um distúrbio alimentar também? Olha, só seria isso, padre, se a pessoa já tivesse uma predisposição. Porque o gatilho, ele só pode disparar algo que a pessoa já tem. Okay, então, perfeito. por exemplo, um bullying, ele pode desencadear assim, uma sensação de desamparo ou uma sensação de inconveniência, um sentimento de culpa ou de frustração, e que vai desencadear um processo que já existia. Porque, senão, todas as pessoas que sofressem bullying, né, elas teriam problemas de transtornos alimentares, e isso não acontece. Ela acontece com algumas pessoas, mas essas pessoas já têm uma predisposição para isso, entendeu? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim até, Meire, você acha que o jejum, a prática do jejum intermitente e tal, ele pode desencadear algum transtorno alimentar? Eu falei, não, só se a pessoa já tem essa predisposição. Entende? Então, assim, existem coisas, né, que a pessoa precisa ter um histórico. Aliás, eu acredito que todas as doenças, elas têm uma história na nossa vida, porque nós somos um ser holístico, né? Nós não somos só um corpo que é separado da cabeça, não, é tudo junto. E o emocional, ele está tudo junto, e nós somos uma construção que envolve a nossa biologia, a nossa história da família, a questão cultural, as nossas crenças, tudo isso. E é por essa razão que tem gente que tem dor no pé e outra tem dor de cabeça, entendeu? É importante se conhecer, né? Conhecer a história da sua família, isso, porque a doença, se os pais têm diabetes, ela é um alerta se os avós, né? Tem um histórico para poder saber qual que é a minha força, qual que é a minha fraqueza, como o meu corpo reage, para saber, né? Perfeito. Cada um tem um metabolismo, um jeito, não é isso, Meire? Perfeito, é a sua individualidade, você vai ter o seu ponto fraco, e quanto mais você conhecer os seus gatilhos, né? Porque a doença, ela sempre vai dar um alerta, ela vai dizer assim, olha, alguma coisa está errada, alguma coisa entrou em desequilíbrio e eu preciso olhar para aquilo. E o que a gente faz muitas vezes, padre, é tomar um remedinho para tirar o sintoma, e eu nunca olho a causa, entendeu? E aí a coisa só vai piorando, e quando ela vem com tanta força que às vezes a gente precisa de vários especialistas juntos para poder dar conta daquele sintoma que veio muito forte. Ô Meire, uma outra questão também que foi colocada aqui pela nossa produção, que muito bacana essa pergunta aqui, é o seguinte: muitas pessoas associam que o distúrbio alimentar é uma pessoa acima do peso, procurando perder quilos por meio errados. Okay. Mas o contrário pode acontecer também? Olha, padre, a obesidade, ela nem sempre é um transtorno alimentar. Porque o transtorno alimentar, por exemplo, a obesidade, ela pode ser, sei lá,
banhas a mais, calorias a mais no seu corpo, mas a pessoa que é obesa, nem sempre ela tem compulsão, nem sempre ela tem essa relação de conflito, ela tá bem, ela resolve muito bem os problemas, ela não tem questões que sejam muito graves com relação ao próprio corpo, entendeu? Ela não tem essa relação conflitante e sofrida. Então, nem sempre a obesidade ela é um transtorno. Então, em primeiro lugar, é esse que a gente vai ter que distinguir, tá bom? A outra questão, pelo que eu entendi aí da pergunta, é assim, se a pessoa que quer emagrecer, ela pode desencadear um transtorno alimentar, né? Então, isso é só se a pessoa tem uma tendência. E ao contrário, se a pessoa quer engordar, é essa a pergunta? Se a pessoa quer engordar, se ela pode desencadear. Perfeito. Isso só se a pessoa também tem uma predisposição para isso, porque a gente vai ter que investigar a relação dela com a comida, porque a pessoa, ela acaba, como eu falei, né, ela acaba restringindo a relação com a vida na relação da comida e o corpo. Então, tem gente, por exemplo, padre, ó, só mudando o objeto, tá? Tem gente que tem relações conflitantes amorosas. Então, por exemplo, ela pega uma pessoa que ela a deseja, então ela tem uma voracidade de estar junto com aquela pessoa, ela vem com a pessoa, depois quando ela tá com a pessoa ela briga, é o inferno, ela sofre, depois a pessoa vai embora, ela fica culpada, ela fala, ai, que coisa, quando o meu outro tá longe, eu quero ele perto, e quando ele tá perto, eu quero ele longe. E a mesma coisa com a comida. Então, a pessoa tem um desejo, uma voracidade, ela come tudo que ela quer e de repente ela se sente culpada, ela fala, por que eu fiz isso? Eu não me controlei, eu sou uma inútil, não consigo nem controlar meu próprio corpo. Então fica uma relação de desejo e culpa num 880, assim, sabe? Numa coisa tão desproporcional que isso causa sofrimento. Então, nesses transtornos, né, a gente pode ter isso até com bebida, com relacionamentos amorosos. A gente tem que enxergar, assim, o movimento psicológico, o que aquela comida simboliza, onde ela está entrando como compensação, porque existe alguma falta em algum âmbito, né? Então, a relação com a vida, que eu sempre falo, é uma relação, inclusive, de amor. Sabe, padre, quando eu falo relação com a vida, é uma relação de amor. Ou seja, eu tenho tanta dúvida de que se eu vou receber esse amor do mundo ou não, e essa pessoa pode ter interpretado como esse mundo é ruim, ele não me dá amor, ele me dá coisas ruins, então a pessoa se defende. Então ela fala assim, ela se recusa aquilo. Então, por exemplo, anorexia, eu não como mais. Eu não recebo mais, eu não recebo esse amor. E você sabe que o amor, ele tem muito a ver com comida, né, padre? Sim. Porque a primeira troca de amor que a criança tem é mamando no peito da mãe. Então, ela traz aquela sensação de conforto, de aconchego, né? E quando a gente não quer isso, a gente corta essa relação, estou cortando uma relação de recebimento deste amor. E da mesma forma, a bulimia, por exemplo, eu coloco para dentro, mas aí eu rejeito, eu não quero, eu vomito. Então eu boto para fora, toma laxante, faz qualquer coisa, toma diurético, tudo isso para quê? Para me livrar daquilo, como se aquilo fosse me envenenar, ou como se aquilo não fosse ruim, ou eu não pudesse ficar dependente disso. Então, esta relação harmoniosa entre o dar e receber da vida, que eu chamo também de amor, né? E no caso, eu chamo a obesidade, por exemplo, eu falo que é amor encapsulado. Então, assim, quando a gente se recusa a se relacionar, a gente come, transforma essa comida em energia e a gente não dá. E nós não oferecemos o nosso amor, que é a energia, a gente não tem fluxo, a gente também não dá e também não recebe. Por quê? Porque às vezes a gente ficou tão chateado por ter sido frustrado ou sofrido alguma desilusão amorosa, que daí a gente não quer mais se relacionar. E para nos proteger, a gente fecha a porta, entendeu? Então, percebe que isso é uma questão muito profunda da nossa alma. Então, a relação com a comida e com o nosso corpo é uma relação muito profunda, que está muito além da questão só de comidinha. Ela é uma questão da alma e a própria relação com a vida, e tem a ver com esse amor aí, que tem a ver também com o amor de Deus. Maravilha, entendeu? Meire. É quando eu me recuso a aceitar as bênçãos mesmo da vida, entendeu? Eu começo a desconfiar desse amor do que eu estou recebendo dessa vida. Muito bom o papo nosso aqui, mas eu preciso dar um recadinho. Fica aí, não sai daí não, porque olha, é muito profundo o que você está falando para nós aqui. Dá vontade de ficar escutando você muitas horas seguidas, mas eu preciso dar um recadinho aqui
rapidinho, nós já voltamos a conversar com a Meire. Para esse príncipe. Com certeza, maravilhoso, viu, gente? Olha, tema muito bom, a Meire fala, né? Ela começa a falar ali, a gente vai entendendo, a gente vai ficando encantado com a forma simples dela falar, com a nossa querida amiga, parceira aqui da Rede Vida, já em muitos programas conosco, a Meire Caminha. Seja bem-vinda mais uma vez. Para quem chegou agora correndo aí, a gente está numa entrevista Papo Reto, falando de distúrbio alimentar, os gatilhos, falando da frustração. Você falou essa palavra frustração. A frustração pode trazer também esse disparo em comer, aí vem aquela culpa, essa relação de amor e ódio com a comida, né? Quero, mas não quero, posso, mas não quero, mas... Aí fica essa situação toda, aí vem mais tristeza ainda. Fiz um processo de emagrecimento 15, 20 dias, tudo que eu perdi, eu ganhei em meia hora de comida. E vem tudo isso, né, Meire? Começa essa frustração, essa tristeza. Meu Deus do céu. E aquela coisa, né, padre? Quando a pessoa faz assim, como eu não consigo controlar a vida, eu tento controlar o meu corpo. E aí fica uma relação de punição, do tipo, eu não como, né? E de repente, quando vai comer, come demais, porque daí vira uma compulsão. Aí comeu demais, gera culpa. Aí a culpa faz com que eu castigue novamente o meu corpo, você não vai comer, priva de novo, e você fica naquele ciclo gerando angústia, frustração, autocrítica, autopunição. Você percebe que a qualidade de vida dessa pessoa fica muito ruim. E é por isso que ela é chamada transtorno. Ô Meire, vamos fazer assim. É possível compreendermos o que passa na mente dessas pessoas e como podemos ajudá-las? Então, essas pessoas, elas têm um pensamento tudo ou nada. Sabe assim? Não tem meio termo. Então, assim, ou eu sou boa ou eu sou muito ruim. Então, eu como muito ou eu não como nada. Então, esse pensamento muito dicotômico, onde não existe o meio termo, não existe perdão, não existe esse tipo de coisa, é o que faz essas pessoas sofrerem demais. Então, elas colocam uma expectativa, né, um ideal de corpo que é muito fora do normal. Então, você percebe que existe uma distorção, né, também da realidade, a ponto também de distorcer a própria percepção. Então, o corpo, ele passa a ser o auge da vida dessa pessoa. Então, ao invés dessa pessoa ter uma relação com o trabalho, com os amigos, com o lazer e tudo mais, a vida dela é o corpo. Então, tudo se reduz ao corpo e àquilo que eu vou comer. Então, você empobrece demais a vida dessa pessoa. Percebe que é aquela coisa do tudo ou nada? Então, até no tratamento, né, a gente vai precisar trabalhar nessas crenças. Essa pessoa desenvolveu algumas crenças, né, que tem a ver com coisa da família, com questões culturais e tudo mais, e a própria relação dela com o mundo, com a confiança que ela tem nesse mundo. Então, por insegurança mesmo, né? Esse bebezinho, porque são transtornos normalmente que vêm bem lá dos primórdios da existência da pessoa, viu, padre? Não é coisa assim que porque desencadeou na adolescência ou porque a pessoa começou a ter isso com 20 e tantos anos, que você vai falar, então tá com transtorno agora. Não, ela já tinha esse traço lá atrás, só que ninguém via. Tanto que é difícil, às vezes, de perceber. Por exemplo, uma bulimia, que a pessoa come e depois ela vai vomitar, é difícil de você diagnosticar, entendeu? Sim. E até difícil de entrar nas estatísticas. Ô Meire, assim, você comentou assim, passou rápido, mas quais seriam os tratamentos, assim, como tratar uma situação dessa? Claro, uma psicóloga como você, muito conceituada. Isso, mas quais seriam alguns caminhos, quais seriam umas ferramentas para ajudar essa pessoa? Sim. Em primeiro lugar, a pessoa ela precisa saber que ela tem um transtorno, porque a comida passou a ser um sofrimento. O comer para ela passou, ao invés de ser um prazer, né, ela passou a ser um sofrimento. E a preocupação, quer dizer, o tempo que ela gasta o dia inteiro pensando na comida, o que ela vai comer, está pegando muito tempo da vida dela. Então, ela já vai percebendo que tem ali ou tem algum problema. Às vezes, normalmente, padre, as pessoas não pegam isso já logo no começo. As pessoas, quando elas vêm muito comprometidas e às vezes você precisa de profissionais, por exemplo, um psiquiatra que
é já para lidar com a questão da ansiedade, para dar uma segurada nisso, para ela conseguir lidar com o tratamento. Um psicólogo para quê? Para a gente poder investigar de onde vem isso, tirar esse padrão, essa crença que a pessoa desenvolveu, fazer outros caminhos mais saudáveis. E o nutricionista, porque às vezes essa pessoa também vem muito comprometida na saúde e sem um físico adequado, a pessoa também não consegue nem se mexer direito. Então, assim, às vezes esse tripézinho é necessário. Então, veja vocês que estão assistindo aí em casa, né? Quanto mais a gente vai postergando, enxergar a realidade, enxergar que a gente tem um problema e usar a nossa humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda, quanto mais você posterga, mais caro fica, mais difícil fica o tratamento, mais sofrido fica tudo isso, né? Então, acho que o trabalho das virtudes, padre, é sempre muito bem-vindo a gente reconhecer que nós não tem vergonha nenhuma em a gente pedir ajuda, né? Sim. Ô Meire, passa muito rápido, você sabe, né? Já passou aqui um tempo bom, Sim. graças a Deus. A gente tem vontade de falar mais, porque é um assunto muito importante. Vamos até deixar aqui já a ideia para a produção de trabalhar mais esse tema futuro, com outras ideias, para aprofundar no tema, que vale a pena com certeza. Mas se você pudesse, você pode, eu vou te pedir a sua mensagem breve. Qual que seria o recado final aqui para as famílias, para essas pessoas? Se você pudesse deixar uma palavrinha aqui rápida, o que você deixaria para nós hoje aqui? Isso. Olha, comida, gente, tem que ser algo gostoso. A gente chama para cafezinho quem a gente ama, a gente chama para jantar na nossa casa quem a gente gosta. Então, se por acaso a tua relação está sendo muito conflitante, então para olhar isso, não é vergonha nenhuma, não se puna por isso, não se puna achando que você não tem controle sobre o seu próprio corpo e nada disso. E vá buscar leituras e vídeos na internet, tem um monte aí que vão poder te ajudar desse direcionamento. E, padre, eu quero também dizer o seguinte, eu tenho um programa de mentoria para quem quer conhecer a sua psique, sair de crenças sabotadoras, conhecer seu próprio valor e florescer na vida com menos sofrimento. Então é só mandar um e-mail para atendimento@meiricamia.com ou me seguir nas redes sociais, no Instagram Meiricamia e no canal do YouTube, onde eu tenho vários vídeos e a pessoa pode mandar pergunta que eu também respondo por lá, que é o Meiricamia também. Ok? Meire, muito obrigado pelo seu carinho, que Deus abençoe. Foi maravilhoso, que você tenha uma tarde abençoada e uma semana cheia da graça de Deus, tá bom? Muito obrigada, padre, você também, viu? Gratidão. Um beijo. Amém, fique com Deus. Gente, a Meire é maravilhosa, como ela fala bem, né?